Louvor a Deus. Salve Maria Santíssima. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A resposta final será: o Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O salmo do invitatório é o 94. Convite ao louvor de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça. E eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Hino. A fiel Jerusalém canta o hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama à vida os cativos pela morte. Ele vence refulgindo de grandeza e majestade, ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado, que receba no seu reino o seu povo consagrado. Ó Jesus do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante, com o Pai e o Santo Espírito, sois luz nova e radiante. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Não esqueça de sempre rezar pela Santa Igreja de Deus. Salmodia. Antífono. Do meu pecado todo inteiro, ó Senhor, purificai-me. Aleluia. O salmo é o 50. Tende piedade, ó meu Deus. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me, serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do meu pecado todo inteiro, ó Senhor, purificai-me. Aleluia. Antífona. Jesus tomou nossos pecados sobre si em sua cruz. Aleluia. O cântico é de Jeremias, capítulo 14, Lamentação em tempo de fome e de guerra. Os meus olhos dia e noite choram em lágrimas sem fim, pois sofreu um golpe horrível. Foi ferida gravemente a virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos, eis os mortos à espada. Se eu entro na cidade, eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam pela terra, sem saber o que se passa. Rejeitastes por acaso a Judá inteiramente? Por acaso a vossa alma desgostou-se de Sião? Porque feristes vosso povo de um mal que não tem cura? Esperávamos a paz, e não chegou nada de bom. E no tempo de reerguer-nos, nós só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas e as de nossos ancestrais, pois pecamos contra vós. Por amor de vosso nome, ó Senhor, não nos deixeis. Não deixeis que se profane vosso trono glorioso. Recordai-vos, ó Senhor, não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus tomou nossos pecados sobre si e em sua cruz. Aleluia. Antífona. Ide a ele cantando jubilosos. Aleluia. O salmo é o 99, a alegria dos que entraram no templo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. E nós somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ide a ele cantando jubilosos. Aleluia. Leitura breve, tirada do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 30 ao 32. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo de Deus, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Responsório breve. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia.
O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Minha irmã, meu irmão, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Nunca é tarde para clamarmos a Deus por um milagre. Reze pela conversão dos pecadores, pelas famílias, pelos padres, pelos sacerdotes religiosos e missionários, pelas ordens terceiras, pelo aumento e perseverança das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Benedictus. Antífona. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu fico nele. Aleluia. Trace sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu fico nele. Preces. Oremos a Deus Pai, que pela ressurreição de Jesus Cristo nos deu uma vida nova, e supliquemos, humildemente, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Deus de bondade e fidelidade, que criastes o universo e manifestastes a todas as gerações o vosso desígnio de salvação, escutai-nos, ó Pai Clementíssimo. Por isso vos pedimos, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Purificai os nossos corações com a luz da vossa verdade, para que todas as nossas obras sejam justas e agradáveis aos vossos olhos. Por isso vos pedimos, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Fazei brilhar sobre nós a luz da vossa face, para que, libertos do pecado, nos saciemos com a riqueza dos vossos dons. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Vós que por Cristo nos reconciliastes convosco, fazei reinar a vossa paz em toda a terra. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Olhai com bondade, Senhor, para os pedidos de oração descritos aqui nos comentários, que sejam realizados pela intercessão de todos os santos, principalmente os mais desconhecidos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Nós vos pedimos, Senhor, por esta capela virtual, para que a cada dia alcancemos mais pessoas para te louvar pela manhã, pela tarde e pela noite. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Irmãos e irmãs, com coração grato, rezemos a Deus a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor, e agora que ela nos trouxe, e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova, pelo amor do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Minha irmã, acompanhe comigo agora as leituras do dia de hoje. A primeira leitura é o Evangelho. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Primeira leitura, tirada do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias então respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis, e que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu dos céus. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Habemus Papam. Vamos rezar essa Ave Maria pelo novo Sumo Pontífice e que Deus abençoe sua santidade, o Papa Leão XIV. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. São João Paulo II, rogai por nós.